desde que o nosso programa mostrou na semana passada essa reportagem sobre os lares substitutos, várias pessoas ligaram para cá querendo saber como é que fazem para ajudar e querendo mais informações sobre o funcionamento dos lares substitutos. Por isso está aqui conosco hoje no estúdio da Rede Vida o padre João Drexel, que nasceu nos Estados Unidos, está no Brasil desde 62 e é a pessoa que teve a ideia de criar a Associação Maria Ellen Drexel, que cuida dos lares substitutos. Como é que as pessoas fazem para ajudar, padre João? Tem várias maneiras de ajudar. Poderia ser voluntário, né? Nós temos uma equipe de voluntários que nos ajuda no bazar, que nos ajuda no próprio andamento da associação. Tem outros voluntários que nos ajudam durante o dia de lazer. Tem outra possibilidade de ajudar também a ser a pessoa mais engajada, até poderia ser um membro do conselho orientador. Nós temos um grupo de voluntários médicos, dentistas, psicólogas, pedagogos, assistentes sociais. Crianças. Exatamente, um grupo de voluntários também. E, enfim, também recursos materiais. Então, logicamente, poderia ser um membro de nossos mensualistas e poderia ajudar através do carnê ou uma doação espontânea. Então, tem várias maneiras que poderia ajudar. Mas o senhor falou aí em bazar, em lazer para as crianças, sim, né? O que a associação faz um bazar todo ano, todo mês? Como é que é isso? Sim, normalmente era uma vez por mês. Agora nós estamos tentando estipular talvez 3 em 3 meses bazar, que antigamente era roupa usada, de vez em quando roupa nova, eletrodomésticas, móveis, etc, etc. Tudo isso doações? Exatamente. Então, duas coisas acontecem através do bazar, que é muito interessante. A pessoa que está doando, ele sente que está realmente ajudando os meninos e as meninas que pertencem à Associação Maria Ellen Drexel, e nós vendemos no preço muito simbólico. Então, a pessoa que compra também está sendo ajudado. Então, uma rua de duas mãos. As pessoas que estão doando e as pessoas que estão comprando. E o lazer é o quê? Esses voluntários vão para lá brincar com as crianças? Sim, exatamente. 2 em 2 meses, normalmente nós temos um dia de lazer. Vários amigos nossos foram convidados já, nós esperamos que eles vão aparecer. Normalmente nós fazemos num colégio, ou vai ser, por exemplo, dia 20 deste mês, maio, lá no Clube Caloi. É um dia inteiro de brincadeiras, então? Normalmente começa às 10 até mais ou menos 4 horas da tarde, então tem possibilidade de andar na bicicleta Caloi, tem possibilidade de ter um churrasco, tem possibilidade de jogar futebol. Então, aquilo que é necessário para unir as crianças e adolescentes e também os voluntários e os membros do conselho de diretoria. Quer dizer que qualquer pessoa dessas que ligaram para cá, que estão com vontade de ajudar, mesmo precisa que elas... falar com Jucimara, que é nossa assistente social, que é ponto de referência. E qual é o telefone? 240-9023. E se quiser mandar um fax, que nós podemos responder, é 241-7987. 011 na frente, né? Exatamente, em São Paulo, capital. Agora, e essas pessoas receberiam um treinamento para poder fazer esse trabalho? Sim, exato. Treinamento e orientação para conhecer, literalmente, clientela. Precisa conhecer as crianças, talvez essas pessoas poderiam visitar os lares, junto com a assistente social, junto com a pedagoga, para já se enfronhar o que é a finalidade, que tipo de pessoa essas crianças, que seja menino ou menina, quais são as pessoas que são as mães sociais, os pais sociais. E quantas crianças e adolescentes são atendidos pela associação? Hoje nós temos aproximadamente 63 a 65, varia, porque de vez em quando uma criança volta para a própria família de origem, se a mãe recupera ou se o padrasto recupera. Um ou outro menino pode ser adotada, então tem um certo fluxo, mas normalmente 63, 65, porque cada lar permite um mínimo 7 crianças, o máximo 10. Então, normalmente, entre 7 lares é mais ou menos isso. E nós estamos incluindo os próprios filhos do casal, que é importantíssimo, porque tem vários critérios para ser uma mãe social. Pois é, eu ia lhe perguntar exatamente isso, porque muitas das pessoas que ligaram para cá querem saber o que é preciso para ser uma mãe social. Isso é mais difícil, Ana, para escolher um casal que tem esta vocação, essa dedicação para assumir o papel da mãe e pai. Quer dizer, primeiro essa mulher tem que ser casada. Sim. Normalmente a idade que nós pedimos é entre 30 e 50 anos. Agora, cada caso é um caso, mas nós temos critérios. Segundo lugar, é preciso ser pessoas idôneas, né? Logicamente. Claro. Por causa disso, a gente faz o levantamento civil, jurídica, sobre o casal. Não pode ter nenhuma doença que vai morrer amanhã, né? Claro. Mas ninguém sabe também.
Normalmente nós escolhemos um casal que tem pelo menos 1 ou 2 filhos. Já tem filhos. Exatamente. Nós sentimos que esta mulher, como mãe social, e este pai... Gostam de criança. Primeira coisa, mas já sabe orientação e já sabe lidar com certos problemas de infância, crianças e adolescentes. E qual é o critério que os senhores usam para fazer uma seleção entre essas crianças? Nós não selecionamos, porque eu acho que aí a gente começaria a entrar no processo de não valorizar a pessoa humana, discriminação. Então como é que faz? É quem chega primeiro? Nós temos estatutos. Nossos estatutos falam que nós aceitamos normalmente um menino, uma menina entre 1 ano e 5 anos. Bom, aí já limitou um pouco a Exatamente. idade. Que normalmente não tem uma doença que poderia espalhar, que é contagiosa. Exatamente. Ou uma criança que tem qualquer problema de desequilíbrio muito sério, mental ou físico. Que nós não temos a capacidade de lidar com esse tipo de criança. Além disso, nós não selecionamos. Por exemplo, não é seleção de cor, não é seleção do sexo, não é seleção de onde ele veio, onde ele viu, nada disso. Mesmo assim, Padre João, são muitas crianças. Como é que o senhor faz? É por ordem de chegada, então? Exatamente. Nós, a assistente social, a Gilcimara, ela comunica para os 3 ou 4 fontes. O Conselho Tutelar, o Fórum, o Juiz da Infância, a criança e adolescente, ou a sua criança, ou a própria FB no Pacaembu. Eles sabem quando nós temos X vagas. Padre João, e qual é o tipo de auxílio que essa família recebe para abrigar essas crianças? A mãe social, por exemplo, ela recebe um salário? Recebe um salário digno, além da casa, alimentação, ou assistência médica, etc, etc, etc. E ajuda para cuidar dessas crianças também, roupa, remédio? Sim, tudo isso vem através nossa fonte de recursos materiais, que seja nossos sócios, ou donativos espontâneos, etc, etc. Então, cada pessoa tem um dom muito especial, Ana, que pode doar este dom, este carisma que cada pessoa tem para a associação, em várias maneiras. Não é somente recursos materiais, é recursos humanos. Porque sem recursos humanos não funciona. Também sem recursos materiais não funciona. Mas são as duas coisas, né? Porque muita gente fala, mas a obra, João, pode continuar com voluntários. Sempre precisa ter uma equipe de funcionários. É preciso ter uma equipe bem pago, que é a base de todo o sistema pedagógico e toda a linha educacional. Se não tiver essa equipe pago, funcionários, mesmo profissionais, não pode depender do voluntário. Agora, os voluntários fazem uma complementação do equipe que são funcionários. Hoje nós temos 21 funcionários. E quantos voluntários? Depende, tem vários médicos, tem varia. Tem psicólogos que nos ajudam, agora, tem psiquiatras que nos ajudam, dentistas que nos ajudam, assistentes sociais, pedagogas. Bastante gente. Outros voluntários que não necessariamente são profissões liberais, aquelas pessoas que nos ajudam a bazar. O conselho de diretorias, todos são voluntários, que é mais ou menos 25 pessoas. Padre João, e por que você separa meninos e meninas? Ou por que começou com só meninos? É uma grande pergunta. Começou só com meninos? E muita gente pensava, mas por quê? O Padre João começou com esse grupo de casais, os fundadores, só o lar dos meninos, e não meninas, meninos juntos, ou só meninas. Então, naquela época, 73, quem era secretário de Bem-Estar era o Dr. Mário Altenfelder. E a gente fez uma pesquisa antes de começar a associação. E naquela época tinha muito mais meninos empobrecidos e abandonados do que meninas. Hoje em dia é igual, infelizmente. É 50% meninas, 50% meninos. Nós sentimos que nós tínhamos a coragem e a experiência suficientemente para começar com meninas. Porque hoje as estatísticas são totalmente diferentes do que em 75, quando nós começamos o primeiro lar. Talvez um dia a gente vai estar bem misto. Eu acho que precisa ter um casal muito especial, precisa ter uma orientação muito especial. Eu não sei até que ponto isso poderia acontecer, eu acho que não é inviável, de jeito nenhum. Eu acho que é possível. Quem sabe, 8º, 9º lar, se Deus quiser, vai ser misto. O trabalho que o senhor desenvolve, Padre João, e que outras pessoas, como o Betinho, também desenvolvem, não consegue acompanhar o ritmo do empobrecimento da população brasileira, né? Qual é a solução para isso?
Eu acho que, sem dúvida, não é somente atendimento. Como o Betinho mesmo falou, a primeira fase da campanha de solidariedade contra miséria e fome, a primeira fase é dar comida. A segunda fase é trabalho. É preciso ver por que nós temos um índice enorme de desemprego aqui no Brasil. Terceiro lugar, para melhorar as condições humanas. Para fazer isso, nós precisamos ter uma mudança radical, uma transformação radical das estruturas hoje que existe, que sem dúvida são injustas. Mas, Padre João, e como é que a gente consegue mudar isso? Acho que o primeiro passo é aquilo que vocês estão fazendo aqui na Rede Vida. Precisa criar uma sensibilização, uma consciência crítica política sobre a realidade brasileira. Só através dessa sensibilização tem possibilidade de mobilização do povo em todos os níveis, e só através de uma mobilização em todos os níveis sociais nós temos uma possibilidade que chama-se política de ação em comum, que nós não temos. Nós não temos uma política de ação em comum. Nós temos várias ilhas, vários projetos que se tornam isolados. Infelizmente, nós não estamos somando, nós estamos dividindo nossas possibilidades e nossos projetos. Agora, quando você fala, isso não é medida, isso é um longo prazo, um médio prazo. Por causa disso, eu preciso ter o lado atendimento, mas eu preciso trabalhar no lado político para transformar as leis. Nós sabemos isso, por exemplo, na Constituição foi o primeiro momento que respeitou a criança como pessoa. Na Constituição, o próprio artigo 220 até 227 falou sobre os direitos da dignidade da criança e do adolescente. Só através desse gancho, através desse ponto de lança da Constituição, era possível criar a Lei Federal 8.069, Estatuto de Criança e Adolescente. Agora tem gente já que não quer saber do Estatuto de Criança e Adolescente, no sentido que não é prioridade absoluta. Ao mesmo tempo, nós tínhamos o pacto, chama-se Pacto de Infância dos Governadores, que a maioria dos governadores assinaram, que vai ser a prioridade absoluta no governo deles, que seja no Estado. Vamos ser bem francos, hoje em dia, a criança e adolescente empobrecido e abandonado não é prioridade absoluta no nosso nível federal, estadual ou municipal. E deveria ser. Sim, é uma lei. E todo mundo assinou. Padre João, uma outra curiosidade. A gente queria saber por que o senhor saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil trabalhar justamente com crianças e adolescentes pobres. A minha ideia era ser, em primeiro lugar, missionário, não ficar nos Estados Unidos, quando eu entrei com 26 anos de idade, fazer teologia. Segundo lugar, meu sonho era ir para o Japão, primeiramente. Segundo, o Laos. O terceiro lugar era o Cerco Ártico. Um mês antes de ordenação, recebi obediência da Roma, meu superior geral, que o padre João Drexel vai para o Brasil. O senhor ficou aborrecido quando soube que vinha para o Brasil? Desmaiei quase, né? Porque de repente a gente planeja 4 anos para ir para um país que eu fiquei apaixonado para o Japão, na cultura, com os japoneses com quem eu estudei, e de repente o Brasil. Demorou mais uns 3 dias para ajustar meu equilíbrio emocional. E como é que o senhor acabou trabalhando com crianças e adolescentes empobrecidos? É outro plano de Deus, porque quando eu estudei português, no Rio, era em Petrópolis, um lugar que chama-se Sanfi, fim de semana a gente foi para várias comunidades no Rio para fazer uma experiência pastoral, e a gente encontrou tantas crianças empobrecidas, até abandonados, sendo alugados na Avenida Atlântica, outros alugados? Ruas, alugadas com as mães, atraindo os turistas para arrumar esmola. E o senhor nunca tinha visto isso? Eu nunca vi miséria, eu vi pobreza nos Estados Unidos, no Canadá, mas não miséria. Padre João, e aí então surgiu a Associação Maria Ellen Drexel, que é o nome da sua mãe, não é? Porque os fundadores descobriram, a minha mãe, que eu era filho único, meu irmãozinho faleceu logo depois de nascer nos Estados Unidos, então quis mostrar o carinho para minha mãe e meu pai, que os dois vieram quando fizeram a fundação da Associação Maria Ellen Drexel, 15 de junho de 1973, quis mostrar um sinal de carinho, de afeto, de acolhe, sabe? Respeitando o trabalho do filho único como missionário aqui no Brasil. Eu acho que era o jeito brasileiro. Eu estou apaixonado pelos brasileiros. Por isso eu fico. Ainda bem que o senhor fica, né? Porque a gente precisa de um trabalho como esse que o senhor desenvolve. Muito obrigada pela sua entrevista e boa sorte. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Nasce uma estrela, brilha uma estrela,